Fala, meu querido, como você está? Como foi o seu dia de hoje, a segunda-feira, hein? Feriadão, curtiu, descansou? Como é que você passou o seu feriado? Aqui também é feriado, sabe? Aqui é o feriado da família, né? Então, muitas pessoas ficaram em casa, curtindo um pouco, ficaram com a família, né? É bem gostoso. Eu espero que você esteja muito bem. Bom, lembra que nós conversamos ontem que eu tava refletindo sobre Gálatas 5:22. E por que Gálatas? Por que Gálatas e Romanos? É porque eles foram assim determinantes em um ponto que mudou toda a história do mundo ocidental. Eu gosto um pouquinho, eu sou um curioso de história, tá? E eu gosto de aprender bastante. Vamos ler de novo o texto de Gálatas 5:22? Tá assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que isso faz tanta diferença? Por que eu estou trazendo isso para você? Porque lá atrás na minha vida fez diferença. E fez diferença em todas as áreas. Eu falo para você assim, na manutenção do meu casamento, na criação da minha filha, na transição de carreira, é, mudar de um segmento de trabalho até promissor e ir para outro, e depois inovar e ainda ir para outro, né? Isso faz muita diferença. Essas ideias que eu estou transmitindo para você aqui, essa dinâmica que eu estou transmitindo para você, fez diferença na minha vida. Então eu estou dividindo contigo por causa disso, sabe? E aí, eu quero dividir com vocês o seguinte: a terceira parte do gomo, lembra lá da mexerica que eu te falei? O fruto do Espírito e tem partes. A terceira parte que ela coloca ali é paz. Paz. Não sei se você é muito de acompanhar os acontecimentos da atualidade, mas paz é uma coisa que cada vez mais está custando caro. Está custando bem caro. Bom, primeira coisa que eu tenho que te recomendar como cristão, você tem que ter confiança em Deus. E para ter confiança em Deus, ele precisa passar a ser mais do que uma palavra, mais do que uma ideia, ele precisa ser uma pessoa presente. Então você tem que acessar essa pessoa. Você tem que ir atrás dela. Certo? Segunda coisa, para você ter paz, perdoe e peça perdão. Sabe? Não tem como. Você vai viver situações complicadas na vida. Eu tive que passar por situações complicadas. Cometi erros, tive que pedir perdão e tive que conceder perdão. Controle suas reações. Às vezes as circunstâncias vêm, acontece alguma coisa e você precisa aprender a se controlar. Mas isso nós vamos trabalhar melhor nos outros, mas isso tem que ser pelo menos um objetivo a ser alcançado. Você tem que ter isso como ideal. Eu preciso aprender a me controlar, né? Outra coisinha muito importante, isso é muito importante. Organize seu tempo. Querido, tempo, ele é linear, ele vai passar por você. E você precisa estar no tempo. Para isso, você precisa organizar. Pensar quais são as atividades de amanhã. Por exemplo, estou falando com você, aqui no Canadá agora são 9 horas e 3 minutos. O que vai acontecer no meu dia amanhã? Eu já estava pensando antes de começar a gravar com você. Se for o caso, escreva.
sabe, as atividades gerais e aquelas mais específicas, para que você seja produtivo. E aí você vai ter mais paz, sabe? Pratique a gratidão. Seja grato. Grato pelo quê? Por tudo que você já tem. E se você olhar bem, por muitas coisas que já foram feitas por você. Feitas e trazidas para você. Certo? Mas tem um outro detalhe aqui, ó. E antes desse detalhe, eu queria ler com você Filipenses capítulo 4, ou Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Só um minutinho. Aqui. Sabe quando as páginas estão bem coladas e passa tudo rápido demais? Às vezes acontece. Bom, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Na minha diz assim, olha só. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. E agora, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então você vê que é mais ou menos uma releitura do que ele falou, mas assim, ele explica algumas coisas, sabe? Algumas ações para você multiplicar a paz. Então, a nossa primeira parte da conversa foi assim: foram coisas que você devia fazer para você ter paz. Agora, coisas que você tem que fazer para multiplicar a paz. Seja um pacificador. Sabe? Quando o conflito chegar para você, vindo de onde vier, como diria minha mãe, né? Jogue água na fogueira e não gasolina, né? Seja um pacificador. Às vezes as pessoas vêm contar as coisas, né? E você fala assim, mas é verdade, ele realmente faz isso. Você está só jogando lenha na fogueira, gasolina na fogueira. Você não precisa disso. Entendeu? Seja um pacificador. Se a fogueira fica grande demais, até você pode se queimar. Gentileza gera gentileza. Seja gentil. Seja gentil. E gentileza, atrai consideração. Sabe? Compartilhe o que for bom para promover a paz. Coisas que você aprendeu. E dê exemplo todos os dias. Exemplo de paz, de pacificação, de gentileza. Esses dias no meu trabalho eu fui fazer uma atividade e aí a minha chefe falou assim, você é muito teimoso. Eu falei, eu não sou teimoso, eu só tô querendo ser gentil. Ela ficou assim, sem ação, porque é uma coisa que eu fiz por ela. E ela falou assim, mas você não precisa fazer. Eu falei, mas eu sei que eu não preciso fazer, mas eu estou sendo gentil. Você entende? A gentileza abre portas, meus queridos. Mateus 5,9 diz assim, bem-aventurados, felizes são aqueles que pacificam o ambiente. Então, eu queria que você, ainda para terminar esse vídeo, ficasse com o pensamento de Epiteto. Epiteto foi um filósofo grego, né? E diz assim, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Profundo, né?
não são as coisas exatamente que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre ela. Às vezes nós estamos gerando ou trazendo para a nossa vida certos preconceitos sobre as coisas que só trazem para nós perturbação e tiram a nossa paz. Então, o que eu recomendo para você hoje? Tenha paz, trabalhe pela sua paz e a dos outros também, a dos seus semelhantes, os que estão em volta de você também. Eu te dei um alerta, né? A fogueira, se crescer demais, pode afetar você também, pode incomodar você também. Então, seja um pacificador, tá bom? Bom, fique na paz de Deus. Amanhã nós continuamos na nossa jornada. E você sabe qual é o próximo tópico que nós vamos trabalhar amanhã? Você leu lá em Gálatas 5:22? Você está atento? Paciência. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre paciência. Então, fique na paz de Deus, meu querido. Fique na paz de Deus. Eu vou orar por você. Bondoso Deus, nós agradecemos aqui por ter aprendido um pouco mais sobre paz. A paz é uma intenção, ela é um ato intencional. E, Pai querido, nos ajude a ter paz, ter atitudes que tragam paz para a gente, mas também ter atitudes que promovam a paz para os nossos semelhantes. Esteja com cada um nessa jornada de crescimento aqui, que o Senhor possa nos ajudar, para que, mais do que tudo, nós possamos ser felizes em Ti. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Meu querido, fica na paz de Deus, descanse. Vou falar de novo. Fique na paz de Deus, descanse. Amanhã tem mais.